Bem-vindos a mais uma transmissão sobre o Evangelho. E aqui nós vemos então mais uma informação sobre as divisões da Bíblia em épocas. A Bíblia também se divide em épocas aqui. A divisão da Bíblia então em épocas. Temos três épocas basicamente da criação, até essa chamada patriarcal. E temos depois disso do Monte Sinai até a chegada à cruz de Cristo lá chamada judaica. E temos a era cristã, na qual vivemos hoje, que vai até a segunda vinda de Cristo. Então nós temos aqui basicamente três divisões por épocas: patriarcal, judaica e cristã. Da criação, Monte Sinai, a cruz e a vinda de Cristo é que fazem marco nessas histórias. Mas um dia nós vamos chegar ao fim e estamos já rumando para o fim, porque nós estamos na era cristã. O que falta acontecer? A vinda de Cristo. Basicamente isso é um resumo do Apocalipse também. A vinda de Cristo, a vitória dos servos de Cristo. Bem, a era patriarcal, falando um pouco sobre a era patriarcal. Deus fez uma promessa a Abraão, e nós podemos lembrar que Abraão era um homem já de 100 anos de idade, que não tinha filhos, mas Deus prometeu para ele filhos. Uma grande nação seria descendente dele. Não só um filho, mas ele, claro, começou com um filho, E ele não acreditou muito, nem sequer a sua esposa, tanto que eles riram até de Deus. Por isso foi chamado Isaac, quer dizer, ele ri. Então, é interessante, é cômico ao mesmo tempo, E essa nação, lá começa mais ou menos assim, com promessas. Olha, você vai ser uma grande nação, vocês vão ter essa terra que você está pisando hoje, e você será uma bênção para o mundo. E o Evangelho começa aqui, lá no Velho Testamento. O primeiro a ouvir o Evangelho foi Abraão. Inclusive, você pode também ler mais isso em Gálatas. E Abraão, o primeiro homem a ouvir o Evangelho. O Evangelho o que é? Bênção ao mundo. Então vamos obedecer ao Evangelho, porque ele é a bênção de Deus ao mundo. Então na era judaica nós temos uma nação chamada de Israel, que começa lá no Monte Sinai, onde Deus dá as tábuas ali dos 10 mandamentos, os primeiros escritos, e Deus foi quem escreveu, e ela vai até a cruz, que é quando Jesus vem e cumpre todo o Velho Testamento. Na era cristã, a qual nós estamos vivendo, começa lá na cruz e vai até, todas as nações são convidadas, e vai até a segunda vinda de Jesus. Então, precisamos ver o Evangelho, obedecer o Evangelho, ver Jesus através das palavras do Novo Testamento para que possamos realmente ser abençoados. Porque o fim da lei, o fim do Velho Testamento é Cristo. Então, Deus deu a lei de Moisés ali, como você pode ver, e aí no meio nós vemos os judeus, e isso aconteceu, foi até Cristo. Mas, chegando Cristo, até Romanos capítulo 10, versículo 4, diz: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim do Velho Testamento é Jesus Cristo. Então nós precisamos olhar para Jesus com atenção. Não precisamos, é claro, rasgar o Velho Testamento. Vamos falar sobre isso mais no futuro. Precisamos, claro, entender, conhecer o Velho Testamento, mas não é mais nossa lei. Nossa lei é o Novo Testamento, é Jesus quem um dia vai nos julgar usando o Novo Testamento. Conclusão do que nós vimos hoje. Cristo revelou sua aliança por meio ou intermédio dos ensinamentos dos seus apóstolos, prometendo para eles o Espírito Santo, para lembrar das coisas, das palavras e guiá-los para toda a verdade. Você pode ver isso mais em João capítulo 14, versículo 26 e capítulo 16, versículo 13. Muito importante a leitura dessas duas passagens. Cerca de 50 anos depois da morte de Jesus, da ressurreição dele, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e eles continuaram 50 dias. Eu falei alguma coisa, talvez eu tenha falado anos, não sei, mas é dias. Então, 50 dias depois da morte e ressurreição de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos para eles continuarem a pregação da palavra de Deus. A gente pode ver melhor isso em Mateus e Atos, onde Jesus dá a grande comissão para eles, que é: vão, prega o evangelho ao mundo todo, ensinando, fazendo discípulos, ensinando e batizando e ensinando todo o resto até que Jesus volte. Atos capítulo 1, nós temos boa parte de todo o Velho Testamento se cumprindo aqui em Atos capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 1 a 47. É incrível quanto do Velho Testamento se cumpre ali, naquele momento, naquelas palavras ali. Muito incrível mesmo. Seria
Uma coincidência inacreditável se não fosse divina. Ainda na conclusão, todos daquela geração tiveram a oportunidade de ouvir e obedecer ao Evangelho. Colossenses fala isso. Já pensou? E nós somos agora os responsáveis para fazer nossa geração ouvir o Evangelho. Os pregadores de hoje serão, assim, responsáveis pelos pecadores do futuro, do presente e do futuro. Então, devemos mais pregar o Evangelho, compartilhar o Evangelho. Essa é a minha missão aqui nas segundas-feiras e eu conto com você, que juntos possamos espalhar o Evangelho. Então, naquela época, Colossenses 1, 6 e 23 também fala sobre isso, que eles ouviram o Evangelho naquela época. Conforme as pessoas iam obedecendo o Evangelho de Cristo, Deus aumentou a igreja e assim espalhou por toda parte a igreja. Atos 2:47 fala também sobre a igreja sendo espalhada. A igreja existirá por toda a era cristã, e a era cristã ela acaba com a vinda de Jesus. Então, a igreja vai até a vinda de Jesus. Não adianta lutar contra a igreja. Ela é indestrutível. Claro que os prédios podem se queimar e tudo mais, né? Mas ela, além de qualquer fronteira, qualquer lei, quanto mais se luta contra o evangelho, mais fruto ele vai dar. Foi isso que aconteceu no primeiro século, é isso que vai acontecer na China, no Oriente Médio, em lugares que lutam contra o evangelho. Eles não vão derrotar o evangelho, e se não se arrependerem, se não receberem o evangelho, na segunda vinda de Jesus, não vai ser tão amistosa assim a chamada de Jesus como está sendo agora. Agora a chamada ainda está sendo amistosa, mas Jesus voltará. E a segunda vinda não será amistosa. A igreja existirá por toda a era cristã. Efésios, Mateus falam mais sobre isso, você pode ver, né? Jesus mesmo disse lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Essa era já durou quase 2.000 anos, na verdade estamos passando aqui de 2.000 anos, né? E continuará até a volta de Cristo. Então, já faz 2.000 anos que nós já recebemos o Novo Testamento e nós temos tudo o que é necessário para que nós possamos não só ter fé, mas compartilhar a fé com outras pessoas e ser salvos. E a igreja vai durar para sempre também. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pregamos o Cristo crucificado. Cristo é o poder de Deus